Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua vida, né? Aqui quem fala é Silvio Pinheiro, do canal Cristianismo e Vida Terrena, né? Mais uma vez estamos nos encontrando aqui nesse vídeo para falarmos sobre assuntos relevantes às igrejas, aos comportamentos, à defesa da fé apologética, defesa da sã palavra de Deus, que é as escrituras que são as escrituras sagradas, né? A verdadeira palavra de Deus, né? Palavra viva e eficaz que trabalha no nosso coração. Bem, o assunto de hoje é referente a orgulho cristão. Meus queridos, meus amados, você sabe o que é um orgulho cristão? Já ouviu falar, por exemplo, que eu trato muito sobre a CCB, que os irmãos na fé da congregação cristã no Brasil, eles têm orgulho cristão? Bem, não é orgulho de sentido de meritocracia. Olha, nós temos orgulho daquele irmão. Não, não é isso, não é esse sentido. No sentido de orgulhosos, presunçosos, né? Então o que acontece? Esse tipo de comportamento, eu estive lá há 8 anos, né? 3 como visitante e 5 como membro, né? E depois continuei, depois saí de lá visitando. Conheço 2 ou 3 centenas de irmãos. Por nome, 90, 100 irmãos por nome. E o que acontece? Durante os cultos, as pessoas manifestam um tipo de comportamento, e esse comportamento às vezes não é o mesmo que está na Bíblia Sagrada para o cristão. E um grande exemplo disso são os vícios. Não estou falando de bebida alcoólica, não estou falando de cigarro, não estou falando de drogas ilícitas. Dos vícios na linguagem, vícios no comportamento, vícios no trato com as pessoas. Então, esses vícios, né, que se tornam gírias, formato de andar, de conversar, de se expressar, são vícios adquiridos hereditariamente, né, no cristianismo, né? Vícios que você adquire na igreja, comportamentais, de líderes. Os líderes passam para os seus súditos ou membros, né? Vou dizer súdito, né? Se a gente fazer uma analogia. E esses membros passam para os seus parentes e filhos na fé, para os seus filhos sanguíneos, né? Parentes, filhos mesmo, né? Filhos biológicos, e também para vizinhos e pessoas que frequentam, visitantes. Elas acabam adquirindo aqueles vícios comportamentais. Entre eles, o orgulho cristão. Olha, não é muito difícil você ir numa igreja da congregação cristã e durante um momento de testemunhança, que se fala aos irmãos, né? Testemunhos, né? É um momento lá no culto da igreja em que se destinam que as pessoas possam, por um pequeno momento ali, se expressar, né? Isso aí tem 2 funções, né? É motivo de fazer outro vídeo, mas a função realmente é bem clara, que é promover a igreja, não é pagar voto. É até bonito que a população possa ir lá na igreja no momento de liberdade, né? Você ter a liberdade de subir a um altar, um púlpito e lá no microfone poder pagar um voto e saudar as pessoas, né? Os irmãos na fé. Mas na verdade a verdade verdadeira do motivo de se dar liberdade para que alguém que não seja ministério ir falar no microfone é a promoção automática da igreja. A pessoa vai lá passar uma mensagem ou agradecimento, e nesse momento ela vai engrandecer a igreja, engrandecer o ministério, ela vai engrandecer. Ela diz que vai agradecer a Deus, mas na verdade vai agradecer a igreja, né? Não é difícil você ir numa igreja, congregação cristã, e ver um testemunho. Nos testemunhos eles chamam a igreja de graça maravilhosa. Olha, eu dou graças a Deus, irmão, porque aqui, irmãos, que eu estou aqui, porque Deus me chamou para esse santo e bendito caminho. Aí você desmerece todas as igrejas. Se você vai numa igreja, você é evangélico, de outra denominação, e vai conhecer a congregação cristã, e você vai ver muita diferença. A pessoa vai dar um testemunho e fala assim, ao invés de eu dar um testemunho, eu quero contar para os irmãos que Deus me libertou de tal doença, Deus me preparou emprego, Deus me
me transformou, me libertou de um vício, o Senhor curou um amigo meu, o Senhor fez maravilhas. Não. Eles já chegam lá e falam assim, agradeço por estar nesse caminho santo, nessa graça maravilhosa, porque eu sei que se eu for firme e fiel aqui nessa maravilhosa graça, eu herdarei coroa de vida eterna com vocês todos que estão seguindo essa santa e maravilhosa graça. Então, esse orgulho cristão, esse testemunho, esse formato de dar um testemunho, prestar um testemunho na igreja, ele promove a igreja. Ele promove a igreja, ele não edifica a igreja, ele promove. Tudo que a gente vai fazer tem que ser através do quê? De edificação. Você acha que vai edificar uma pessoa contando testemunho, em vez de engrandecer o nosso Senhor Jesus, engrandecer ele na igreja, por tabela, e diz que está agradecendo ao nosso Deus. Não, não está. De vez em quando alguém vai falar de Deus e fala da igreja, mas de uma forma que expressa que Deus está somente lá, né? Eu já vi testemunhos, pessoas dizendo assim, eu estive em tal denominação, o Senhor me tirou de lá. Gente, Deus vai tirar você de uma igreja cristã, batizado nas águas, aceitou o Senhor como Salvador. Deus vai te tirar de uma igreja e botar na outra. Não tem fundamento. Não existe lógica cristã. Alguns textos do catolicismo que foram retirados da Bíblia já falavam alguma coisa, né, sobre o assunto. Nós temos, por exemplo, um texto bíblico que está na tradução que nós usamos hoje, né, tanto a João Ferreira de Almeida, quanto a NTLH, a King James, as outras traduções, Mundo Novo, etc., Vulgata Latina, que tem um texto de Timóteo, que diz que isso aí era normal e natural que acontecesse, que viram pessoas que você admoesta e fala para não fazer aquilo, e eles continuam fazendo, que não tem a mesma fé, que não segue a verdade, segue homens e doutrinas, né? Porque é notório, irmão. Eu mesmo, irmãos, eu vi pessoas mais velhas chegando no jovem, que davam testemunho, sempre engrandecendo a igreja. E os mais velhos chegavam e falavam assim, irmão, não faz mais isso, olha, vamos controlar as palavras, né? Não é bem isso que Deus quer, né? Não é o propósito do momento. E a pessoa fazia que escutava, entrava aqui, saía aqui, próximo culto ia testemunhar, mesma coisa. Eu agradeço a Deus, porque Deus me chamou para essa bendita graça, para essa maravilhosa graça, eu não sendo merecedor, e aqui o Senhor transformou minha vida, porque aqui é bom, porque aqui é bom, porque aqui lá é ruim, e assim por diante, né? Eu agradeço a Deus porque eu nasci na graça, e ainda fala quantos anos tem. Esse Deus me saiu, já estou aqui há 40 anos, 42 anos, 50, é sempre a mesma coisa, um orgulho cristão. As pessoas têm orgulho de pertencer à congregação cristã no Brasil. Elas levam tempo de permanência na igreja, a quantidade de anos está lá, como se fosse um galardão, como se a cura do galardão fosse maior, como se fosse, você está há 30 anos numa igreja de congregação, fosse garantido salvação. Eu tenho visto aí canais de irmãos, né, que falam sobre essas heresias e costumes também que têm ocorrido na congregação cristã serem censurados. Serem censurados porque os líderes desta denominação, réprobos na fé, eles acabam não aceitando a verdade, né? Então eu vou ler para vocês um texto hoje, é um texto pequeno, que está em Timóteo. Eu vou usar uma versão católica, uma versão que deve ter uns 1000 anos, mas a minha edição da Bíblia não tem tudo isso, né? É uma edição em português de Portugal, que ela tem 90 anos. Essa tradução aqui, que eu tenho aqui, é uma tradução da Vulgata Latina, né? Nihil obstat. É uma tradução latina, em português de Portugal. Ela foi atualizada em 71. Essa edição já tem 90 anos, é uma edição de 71, uma impressão de 71, mas é uma edição de 90 anos. Então o texto que eu vou ler para vocês, ela se encontra na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3. O título diz assim:
A corrupção dos últimos tempos. A corrupção dos últimos tempos. Eu vou ler alguns versículos rapidamente. Diz assim, ó. Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Homens tornar-se-ão egoístas e avarentos, arrogantes e soberbos, maldizentes, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem coração, desleais, caluniadores, dissolutos, cruéis, inimigos do bem, traidores, insolentes, orgulhosos e mais amigos dos prazeres do que de Deus. Conservarão a aparência da piedade, mas negarão o que constitui a sua força. Foge destes, pois alguns deles introduzem nas casas, levam cativas mulheres carregadas de pecados, e seduzidas por toda espécie de paixões, as quais aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também eles, homens corrompidos de entendimento e pervertidos na sua fé, resistem à verdade. Então eu li até o versículo 8. Eu li o capítulo 3, segunda carta a Timóteo, do versículo 1 ao 8. Tá? Mas é interessante que na versão que fala que estes homens insolentes, arrogantes, orgulhosos, presunçosos, mas que iam ter uma aparência de piedade, uma aparência solene, uma aparência de amor, uma aparência, vão manter uma aparência, mas eles são réprobos de entendimento, desqualificados na sua fé, que perdem a fé genuína da verdade e lutam contra a verdade e vão estar sempre aprendendo, sempre aprendendo. Não estou dizendo que todos são assim, mas esse texto é um texto antiguíssimo, como todo o Novo Testamento é antiguíssimo. Está escrito, é uma lição, é uma correção. Aqui no caso da carta, é a carta de Timóteo, já está deixando claro que iria acontecer. Então, se você está sendo avisado de antemão que vai acontecer tal coisa, você já não é mais inocente. A inocência é quando você não conhece, desconhece, faz automaticamente. Mas você estando avisado, você perde a inocência. Você já não é considerado inocente. Você é considerado culpado. Assim como a lei de Moisés veio, ela acabou produzindo nas pessoas uma falta de fé de salvação, uma falta de convicção da salvação. Não, esse tipo de comportamento orgulhoso, egoísta, presunçoso, pessoas que se gabam e se garvam, como que fala aqui no Paraná, diante de uma irmandade dizendo eu tenho 30 anos de crente, graças a Deus nessa gloriosa graça, mentirosa graça, porque o Senhor me tirou lá do mundo e aqui junto com os eleitos. Então esse tipo de comportamento é reprovável. A palavra de Deus fala para a gente ser humilde, piedoso, manso, zeloso. E eles julgam esse povo santo. Então, o que falta para consertar? O que falta para colocar no lugar? Falta de que alguém ligado à liderança da igreja ensine os membros. Faz falta uma escola dominical, faz falta uma reunião separada do culto, estudos, onde vai ser admoestado a população a andar corretamente nas normas e diretrizes que nosso Senhor pediu. Nós não somos exemplos para ninguém se nós estivermos continuando a fazer esse tipo de comportamento que o mundo faz. Não adianta ter aparência de piedade, colocarmos um terno, uma gravata, as mulheres colocarem vestidos longos, e a paz e glória a Deus, blá blá blá, e se mostrar piedade. Mas aí, quando você dá a oportunidade da pessoa falar alguma coisa, a boca fala daquilo que está cheio. A pessoa chega num púlpito para falar, paga um voto, fala alguma coisa que é de interesse dele, e ali ele acaba
se emocionando e tal. E nesse momento ele acaba ponhando para fora alguns tipos de palavra que demonstram a discernimento do seu coração. Como é que é seu entendimento, como é que é seu íntimo. Algumas pessoas vão ao púlpito, momento de testemunhança, lá tem um momento de liberdade para poder falar, né, expressar. Elas vão chorar, pedir oração, outros vão contar tristeza, mas o mais terrível não é que ele vai contar tristeza. Porque aquele que vai contar tristeza, ele está passando por sofrimento e não sabe lidar com aquilo, ele acha que indo ali pedindo oração para a igreja, ele vai estar sendo liberto, ser ajudado em oração. O pior, mais triste é você ir na igreja e ver pessoas se gabando de ser crente, se gabando de fazer parte da congregação cristã, se gabando de que tem 10, 20, 30, 40 anos de crente. Gente, o salário daquele trabalhador na parábola que chegou por último é o mesmo do que chegou no começo. Nós temos que despertar. Esse orgulho cristão, dizer que nós somos os filhos de Deus únicos. Esse orgulho cristão, essa presunção, ela é maligna, é terrena. Vamos se libertar disso. Então, se o texto fala, temos que concordar com humildade. O problema é que, como não existe um estudo, e não existem estudos, e não existem aulas, cartilha, nada na igreja, na congregação cristã no Brasil, as pessoas aprendem por osmose, ou seja, ela vai lá, ela frequenta, ela olha o irmão falando, olha a irmã falando, ele copia, e até o jeito de falar, e assim acaba adquirindo esses costumes, esses modelos. Vou ver um outro exemplo de vício, quando alguém faz uma oração na igreja, que é um modelo de oração, ela segue o mesmo modelo. Ela fala no mesmo modelo, ela fala no mesmo tom de voz, ela copia a oração da outra, não é espontâneo, porque tem que ser a oração da igreja, faz parte da liturgia da igreja. E se ela mudar uma coisinha ou outra ali, ela nem termina a oração, a outra pessoa já levanta a oração, como se aquela oração que o irmão fez não fosse válida, porque esses vícios acompanham aqueles que não têm entendimento. Se numa igreja bem administrada já acontecem algumas falhas, é natural que numa que é desorganizada como essa, CCB, totalmente desorganizada, aconteça. A pessoa chega na igreja e descamba a falar durante um testemunho, antes de começar a contar o testemunho, agradecer uma libertação ou pagar um voto, ele já começa a descascar, fazer propaganda da igreja. E nessa propaganda da igreja, ele se eleva e soberbece, dizendo, eu dou graças a Deus porque eu estou aqui no meio desse povo santo, esse povo maravilhoso, o povo que vai para o céu, porque eu estava lá, eu estava frequentando uma seita, eu estava frequentando o catolicismo, e o Senhor me tirou do meio deles aqui, e se eu for fiel nessa santa e bendita graça, né, porque não há outro caminho. Irmãos, orgulho cristão, ele promove dissensão. A culpa disso é do ministério, da liderança. Ela deve instruir, indagar, instruir, consertar essas coisinhas, conversar. Não adianta ter aparência de piedade e, na verdade, ter orgulho cristão. Então, eu espero que você compreenda que o orgulho cristão, em nenhum momento você vê falar Paulo, ou Pedro, ou outros discípulos. Não vem falar, olha, eu dou graças a Deus porque eu dou graças a Deus porque eu faço parte do ministério do apóstolo Paulo. Eu dou graças a Deus porque eu faço parte do ministério de Apolo. Eu dou graças a Deus porque eu faço parte do ministério de São Pedro. Não, não tem. Até o apóstolo São Paulo falou, uma certa carta aqui, que todos nós somos de Cristo. Não quer gentil, quer grego, todos nós somos de Cristo. Então temos que concordar que existe uma unidade da igreja. A igreja somos nós. Então vamos ser unidos com Cristo na humildade. Humildade não quer ser humilhado, não. Humilhado é uma coisa, humilde é outro. Agora, você ser torpe e ganância, avarento, orgulhoso, presunçoso, aí chega na igreja testemunhando, além de ser orgulhoso no sentido do orgulho cristão, ainda vai falar de avareza. Deus me preparou um carro. Aleluia.
para entrar com o carro no céu. Ai, Deus preparou, glória a Deus, uma casa, porque agora Deus pegou uma casa com 5 quartos, sei o quê. Aleluia, vai ter essa casa lá no céu. Pagar voto não é isso. Faz a propaganda da igreja. Faça a propaganda de Cristo. Ele não precisa que você minta, nem que aumente. Fale de Cristo. Pague seus votos. Seja humilde. Agora, seguir fórmula e vícios que acontecem no meio dos irmãos para demonstrar humildade, essa falsa aparência de humildade, não leva gente a lugar nenhum. Tá bom? Eu espero que tenha entendido esse texto. Espero que os irmãos que escutaram esse meu pequeno vídeo de 22 minutos aqui, me estendi bastante, possam pesquisar. Se você for pesquisar esse texto na João Ferreira de Almeida, você vai achar lá ele com o título de Extrema Corrupção dos Últimos Tempos. Na João Ferreira de Almeida é Extrema Corrupção dos Últimos Tempos, né? Então fica aí a dica para os irmãos, para as irmãs, que sem querer às vezes comentaram ou fizeram tipo de indagação ou fizeram tipo de exclamação na igreja, pronunciar dessa forma. Se você fez por osmose ou por simplesmente por sem querer, fez automaticamente, você está sendo perdoado automaticamente por Deus, porque você fez na inocência. Mas se você fez sabendo que é errado e você faz e tem gosto em fazer, você está começando a cometer um deslize aí. Então vamos se atentar mais no que falamos em cima de um púlpito e nos dirigirmos da forma que dirigimos a visitantes e membros de outras igrejas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. E se inscreva no meu canal, Cristianismo e Vida Terrena. Comenta bastante, concorda, comente aí, tá bom? Estamos abertos a sugestões, tá bom? Espero que Deus abençoe todo dia, tua noite, teu trabalho, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus.